Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival da Comunidade Cristã do Brasil, Ministério Executivo Nova CCB. Também faço parte do trabalho do Projeto Resgate, ao qual eu convido você, irmão e irmã, que esteja nesse momento afastado da reunião cristã. Em nosso ministério você é bem-vindo, é um convite. Para nós não importa o ministério que você frequentou, o que importa é se você confessa Cristo como seu Salvador. Nós temos a preocupação de convidar o povo de Deus, né? São todos aqueles que creram no sacrifício de cruz de Jesus. Então a gente não prega a placa de igreja, primeiro tem que pregar o Evangelho. Nós fazemos convite sim, para você frequentar a comunidade, nossa reunião cristã, mas para servir a Jesus Cristo. O fato de ficar conosco, ser fiel a um ministério, aí vai do seu coração, se você se sentir bem, né? Então faça esse convite, venha fazer parte desse ministério, ou venha visitar, apenas congregar. Minha intenção aqui é falar mais de Jesus Cristo, falar de você que está aí por um motivo ou outro, afastado da reunião cristã. Hoje Deus preparou uma mensagem da palavra, irmão, e essa mensagem é um versículo bem simples, mas cheio da virtude de Deus. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tá? João 6, versículo 37. Quem sabe um dia você foi a Cristo, um dia você ouviu o Senhor Jesus, e você creu nele, e talvez hoje está recluso, por motivos que não convém, justo ou injusto, cada um tem a sua razão, mas essa mensagem ela vem falar ao seu coração, né, que um dia o Pai te atraiu a Cristo, atraiu você a Jesus, e Jesus, ele nunca te rejeitou. Surgiu os problemas na sua vida, mas Jesus Cristo nunca te rejeitou. Jesus, ele fez essa promessa, que aquele que fosse a ele, de maneira nenhuma seria rejeitado ou lançado fora. Então, por isso que eu fiz esse convite, porque eu sei que você veio a Jesus porque foi atraído, porque o Pai assim o quis. Você não veio por vir porque achou bonito, não, porque o Senhor se agradou de ti. E um dia você creu nesse Cristo, você se batizou, você um dia frequentou, você um dia esteve congregado. E as promessas que Jesus te deu, elas também não foram lançadas fora. Pelo contrário, elas estão de pé. Aquele que te chamou, de nenhuma maneira vai te jogar você fora, porque ele te convidou. Você não vai ser retirado, porque a vontade de nosso Deus, nosso Pai, é que todos venham a crer no seu Filho Jesus. E você crendo, você tem a vida eterna. Você não é um perdido. E por que não sejam descaminhados, porque você creu no Senhor. E se você crê no Senhor, você é um filho de Deus. Então, essa é a intenção dessa mensagem. Convidar você que está ausente, você que um dia frequentou, um dia seguiu, né? E está aí preocupado, e se afastando da reunião cristã. Jesus te ama. Quantas vezes a gente escuta essa frase, aqueles irmãos que pregam, alguns falam, esses irmãos não têm entendimento, estão aí nas praças pregando. Eu já critiquei eles, irmão, já critiquei. Minha falta de entendimento, critiquei essas pessoas, porque eu queria ser da minha maneira, a maneira que eu tinha aprendido. Mas, na verdade, eles estão cumprindo aquilo que as Escrituras ensinam. E de pregar o Evangelho. Hoje tem pessoas que têm vergonha de pregar, falar de Jesus, falar de Salvador. E Deus permite que essas pessoas, no seu jeito, às vezes até insano para nós, anunciem a Cristo de bom coração. E aqueles que sabem, aqueles que têm um grande entendimento, aquele que tem uma boa dicção, uma boa fala, ele elabora bem as palavras, eles têm vergonha de pregar, não vai ver numa praça. É difícil, irmão, não é fácil.
Moendo aquelas pessoas, eu sei que muitos hoje em dia, né, passam, zombam, criticam, mas esse é o evangelho. Alguém tem que fazer alguma coisa nessa parte. E essas pessoas foram escolhidas para levar a mensagem da palavra de Deus, né? Levar o evangelho. Então, hoje eu quero falar desse evangelho, né? Nessa passagem que Jesus afirmou essas palavras. Na verdade, eu vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmão, é uma coisa profunda, porque Jesus, ele naquele dia, ele falou para uma grande multidão, né? Porque era a Páscoa, né? Então Jesus tinha partido para Galiléia, né? No mar de Tiberíades, e uma grande multidão se reunia ali e o seguia. Para onde ele ia, muita gente seguia Jesus. E eles via os seus milagres, que operava aos enfermos, curava. Então Jesus, naquele dia, ele subiu ao monte e assentou-se ali, os seus discípulos ao seu redor. E era a Páscoa, a festa dos judeus. E estava próxima. A Páscoa estava próxima. Então Jesus, se levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que essas pessoas possam comer, né? Ele perguntou a Filipe que essas pessoas possam comer, mas dizia isso, irmão, porque para pôr a prova, porque ele sabia o que fazer. Jesus já tinha a solução, mas ele falou de uma forma até humana, né? Quando nós temos recursos, ou tem quem vende, quem faz, você vai lá e compra e atende. E Jesus queria mostrar naquele momento o grande poder de Deus na vida dele. Então Jesus, vendo aquela grande multidão que vinha até ele, perguntou onde comprar pão, mas dizia para prová-los. E aqui ele falou: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantas pessoas? Então, irmão, um pouquinho que tinha aquele jovem. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados. E do mesmo modo o peixe, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram e encheram 12 cestos de pães, e despedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram, que havia comido. Prodígio, maravilhas, milagres. Jesus multiplicou, irmão. E ali atendeu a necessidade de todo aquele povo, de todas aquelas pessoas que estavam ali para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Hoje nessa mensagem eu quero falar para você que esse Jesus, ele que vai dar o pão do céu, que é a sua palavra, te alimentar a tua alma. Porque, humanamente falando, nós precisamos do alimento para alimentar o nosso corpo, ele tem necessidade. Então tem o pão, que é o pão terreno. Mas nós que fomos chamados, que fomos transformados pelo poder da palavra, temos o pão que vem do céu, que é a palavra de Deus, né? E Jesus, ele mais adiante ele fala, como eu vou ler daquela parte: aquele que não comer da minha carne, tomar do meu sangue, não terá parte comigo. Porque só aqueles que estão ouvindo essa mensagem entendem. E nós temos que ter essa união com Jesus. Por isso que nós, crente, cristão, fazemos, né, e celebramos a ceia do Senhor, para relembrar, em memória, pelo ato de amor de Jesus que Ele fez por nós, derramando o seu sangue, dando a sua vida, mas melhormente ainda,
ressuscitando e mostrando que há possibilidade concreta que aqueles que creem em Jesus verdadeiramente passarão da morte para a vida. Perecer, vamos perecer. E vamos ter com o Senhor naquele dia. Então, vendo aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, eles diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles, pelos prodígios, percebendo por Jesus que estavam prestes a vir levá-lo à força, fazer o rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. E chegando ali à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, foram em direção a Cafarnaum. E já era escuro, Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque grandes ventos soprava. E tendo, pois, remado 25 e 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar. Outro milagre de Jesus. E aproximando do barco, eles ficaram com medo, mas ele disse aos seus: não temas, sou eu. Não tem mais. Então eles, de boa vontade, receberam no barco. Imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, grande multidão ficaram ao lado do mar e viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual o discípulo de Jesus havia entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, os outros barcos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comer o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então eles procuravam Jesus por tudo que é lugar. As pessoas procuravam Jesus pela cura, pelos milagres, pela multiplicação, pelas coisas que ele viu, os seus olhos contemplavam. Mas bem-aventurado você que no seu coração procura Jesus por causa da salvação, por causa da vida eterna, por causa das suas promessas, não pelos benefícios que o seu Jesus produzia para aquelas pessoas. Aquelas pessoas se procuravam Jesus porque eram agraciados com curas, agraciados com milagres, né? Então era agraciado com pão que naquela época era muito importante. O povo eram famintos, né? Estavam ali escravizados por aquele sistema romano. Então ali a dificuldade era grande, porque tinha que pagar os impostos para o governo. Então o povo sofria. Então a casa multiplicada depois é como se fosse uma festa. Então eles iam pelo pão que perecia. Mas bem-aventurado você que vem pelo pão que não perece. Pão que vem do céu, que é Jesus Cristo. Esse pão que alimenta a tua alma, que tem trazido você na fé em Cristo até o dia de hoje. Você que está aí, mesmo afastado, mas ainda está com aquele pão no coração. As palavras de Jesus ainda estão no seu coração e está te alimentando até o dia de hoje. Você não pereceu. Porque aqueles que foram chamados por Jesus, irmão, ele pode enfraquecer. Ele pode caminhar menos, mas nunca perecerão. Porque aquele que Jesus chamou, né, de maneira de uma lançar fora, como foi nessa mensagem. Falei toda essa parte para mostrar o trabalho que Jesus tinha. Alguns procuravam Jesus pelos milagres, pelas curas, mas você foi dado por Deus a Jesus, porque você creu verdadeiramente no Evangelho do Senhor Jesus. Então a você que crê no Senhor Jesus, eu quero dizer para você, Jesus te ama. Irmão, Jesus te ama. Então ele está falando para você trabalhar, não pela comida que perece, não pelas coisas dessa vida, né? A comida que perece, mas sim pela comida que dura para sempre, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, através do sacrifício, te deu e te selou, né? E te selou como propriedade de Deus. Jesus disse na outra parte ali, Jesus disse: essa obra de Deus que criais naquele que enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, faze tu para que vejamos que criamos em ti o que tu operas? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, Deus lhe de comer, e o pão do céu. Mas aquele pão só alimentava
o corpo. No outro dia aquelas pessoas tinham fome. Mas quem tem a palavra de Deus no seu coração, ele tem palavra, ele tem pão, ele tem água da vida para dar para as pessoas, porque é inesgotável, porque está o Pai e o Filho no seu coração. Você é diferente, meu irmão. Você é diferente. Então Jesus falou que aqueles pessoal, na verdade vos digo, Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vou dar o verdadeiro pão do céu, que era ele, Jesus. Porque o pão de Deus, né? O pão que é de Deus, porque o pão que é de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então você que tem a vida em Cristo, que Cristo transformou, você come do pão celestial. Por isso que você não, até agora você não pereceu. Porque Jesus está ainda no seu coração. Ele está te alimentando a tua alma. Pode estar ferido, machucado, mas o pão que é a palavra de Deus que você creu, está te sustentando até o dia de hoje. E vai até o último dia, meu irmão. Porque você foi escolhido por Jesus. O Pai deu você Jesus. E aquilo que o Pai me enviou, não lançarei fora. Então você é de Jesus Cristo, meu irmão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então você que crê em Jesus, você é uma fonte inesgotável, porque a palavra de Deus está no teu coração. Você tem o pão da vida, você tem a água viva, que vem do céu, que é a palavra de Deus também. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele falou também, mas eu vos digo que vós também, me tendo visto, não credes. Porque tem pessoas que não vão crer em Jesus, irmão. Por mais que Jesus faça alguma coisa, por mais que ele contemple obra, maravilha, transformação, eles não vão crer, irmão. Porque o coração é endurecido, existe uma cegueira espiritual. Mas aqueles que Jesus escolheu, esses vão crer no pão da vida. Esses vão crer na água viva que é Jesus Cristo vem. A água que Jesus nos dá, que alimenta. Porque assim como o corpo terreno precisa de pão e água para sobreviver, para o alimento básico, né, que a gente precisa, nós também precisamos do pão e precisamos da água que vem do céu e alimenta a sua alma. Então você que está afastado da reunião cristã, você que está machucado, você que está ferido, você que não quer mais se reunir, não adianta, meu irmão. Jesus te ama e Ele não vai te lançar fora, nem que te leve arrastado até o último dia, mas você pertence ao Senhor Jesus, porque você fez um pacto, você fez um concerto, e esse concerto é indissolúvel. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. A sua vida pertence ao Senhor Jesus. E vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Essa mensagem, meu irmão. Jesus quer dizer para você que Ele não vai te lançar fora. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e você veio até Jesus. E os que vêm a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Está lá no versículo 37. Eu acabei lendo várias partes antes, mostrando que Jesus está com você. Se você está desanimado, triste, aborrecido, machucado, ferido, porque congregou num ministério, o ministério te machucou, Jesus está dizendo para você, você é um escolhido, meu irmão. E todo aquele que crê, irmão, né, tem o Senhor Jesus. Mas tem pessoas que não vão crer, porque ele diz assim, ó, mas eu vos digo, vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. E você não está lançado de fora. Porque essa é a mensagem da palavra, mostrando que aquele machucado, ferido, é de Jesus Cristo. Sou de Jesus. Né? Você é de Jesus Cristo. E Ele não vai te abandonar. E Ele não vai te lançar fora. Nem que Ele te carregue nos ombros até o último dia. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos. Compartilhe, divulgue. Não adianta, irmão. Nós somos de Cristo.
Cristo está na nossa vida, está na tua vida. Ah, mas eu estou machucado, estou ferido, eu estou... Mas não importa, irmão. Sua vida pertence ao seu Jesus. Mas eu errei, eu falhei. Não importa. Sua vida pertence ao seu Jesus. Eu não sou digno. Quem é de nós somos dignos, irmão? Quem de nós somos dignos? Se a salvação é o favor imerecido, né? Ela vem através da fé, mediante a pessoa de Jesus. Ninguém merece, irmão. Ninguém merece. Mas eu errei mais que os outros. Mas ninguém merece. Eu não sou melhor que você. Você não é melhor que mim. Porque é Jesus que perdoa nossos pecados. Por mais que ele seja, se você tiver com o coração arrependido, pronto. O Senhor já te perdoou. Quem somos nós para dizer que esse e aquele não pertence ao Senhor Jesus? Se o Senhor Jesus te escolheu, que você veio até Ele, de maneira nenhuma vai lançar fora. Você pertence a Ele. Você pertence a Jesus. Cada vez que você cantou, só Jesus, né? Não é verdade? Só Jesus pertence, Ele pertence a mim, não é verdade? Então você pertence ao Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você pertence ao Jesus. Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.